Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom, bota pra dentro, e quem não for, deixe lá fora. Quem for bom, bota pra dentro, e quem não for, deixe lá fora. Laroê, salve a força do grande guardião de luz, tranca-ruas das almas. Tranca-ruas, guardião de luz, de caminhos, de encruzilhadas, de leis, de ordem. Nesse momento saudamos a força deste grande guardião, seu tranca-rua das almas, nosso guardião de luz, que esteja sempre nos direcionando ao melhor. Nesse mês de março, a Morena traz a força da sua carta, através do seu baralho sagrado. Oráculo de tranca-rua das almas é um oráculo divino, único e muito especial. A Morena só trabalha com baralho de tranca-ruas em casos extremamente especiais. Não atendo com consultas com baralho de tranca-ruas, é apenas para as mensagens ou para algum tipo de trabalho, de ritual que realmente precise ou quando precisamos buscar forças. Tranca-ruas é sempre muito exigente, muito correto e sempre vai cobrar de nós que estejamos na linha, andando corretamente, sabe? Grande Senhor da Luz, Laroê, tranca-rua das almas. Essa carta é uma carta do seu oráculo. Então eu decidi trazer uma mensagem pedindo ao grande tranca-ruas o que poderíamos falar. Tranca-ruas disse para trazer a mensagem sobre este mês, sobre a carta dele, número 3, mês de março, carta maravilhosa. Carta que tem muitos símbolos, uma carta única, o ômega. Não sei se dá para vocês verem claramente, mas eu vou deixar na descrição. Não vai ter como eu deixar na descrição, porque é por imagem. Então, você vai ter que mentalizar a carta como ela está aqui, certo? Vamos ver se a Morena consegue deixar ela aqui, né? Seu tranca-ruas. Mas ela não tá querendo ficar. Aqui, a minha bola mágica. Pronto. Ai, que linda. Dá pra você ver, né? Essa carta, mês de março. Então, Morena fez algumas anotações que tranca-ruas gostaria que fosse passado para todos, filhos e filhas, para todos que gostam do trabalho deste guardião. E quem não ouvir um direcionamento de um guardião não tem sabedoria alguma, porque tudo se dá através da força desses guardiões. Não há nenhum trabalho que possa ser realizado sem os guardiões, sem os Exus. Tudo pode ser concedido, se eles derem, então, o seu aval, a sua guarda, o seu sim. Se eles disserem não, nada poderá ser feito, nem por outras entidades, tá bom? Então, falando sobre essa carta maravilhosa, eu deixei anotado aqui, essa carta traz a força de Oxóssi, tá bom? Essa carta também fala e traz quem responde por essa carta, Exu Marabô, salve grande Marabô, Exu de trabalho da minha filha. Essa carta, ela é misteriosa. Primeiro de tudo, que quando vamos trabalhar com um baralho de tranca-ruas das almas, primeiro de tudo nós fazemos a saudação de abertura. Ogum é meu comandante, as almas proteção. Sem o seu comando nada pode ser feito. Respeito para poder falar e trabalhar com uma carta desse tranca-ruas das almas, esse guardião, através da escritora Lucimar Martins. Infelizmente a Lucimar fez esse grandioso trabalho, mas hoje ela já se encontra no mundo espiritual. A Lucimar, ela não está mais presente. E quando eu adquiri o baralho, ela já tinha feito a sua passagem e eu consegui então falar com a irmã dela, em quem peguei amizade e me direcionou algumas coisas. Então saudamos a força desse tranca-ruas e muita luz a nossa irmã Lucimar Martins, que fez essa obra linda. E como todas as obras maravilhosas chegam no caminho da Morena, porque a Morena gosta de trabalhar o sério, a lei e o verdadeiro. Então tranca-ruas, é claro, que sabia que em minhas mãos seria um bom trabalho, assim como a força do meu guardião Exu Veludo e todos que me acompanham, tá bom? Então, comando desta carta, nós não abrimos nenhum trabalho sem saudar. Então, quando você quer pedir a saudação e uma proteção deste guardião, Ogum é meu comandante, as almas proteção. Assim, temos o comando desta carta para poder trabalhar. Nesse momento, a Morena reverencia a força deste grande tranca-ruas, pedindo então a sua luz, a sua ordem na nossa vida, e que tudo que for falado seja do seu aval, do seu conhecimento. Que a Morena nunca fale o que não seja para ser dito. E que todo o trabalho, toda palavra que aqui seja dito, seja sempre para te direcionar ao melhor. Somente isso.
Tranca-ruas, Exu guardião de lei e de ordem, como se ele fosse policial do mundo espiritual. Atua na lei mesmo, na ordem. Ele não vai permitir nada que não seja do seu próprio caminho. Mas ele vai levar nós a alguns caminhos, talvez, de dores, para que a gente possa mudar. Então entenda que guardião não está aqui para fazer a vontade sua, minha, de ninguém. Ele simplesmente vai fazer o que precisa ser feito. Quando precisa ser feito? De acordo com o merecimento de cada um. Tá bom? Guardião é guardião, não é empregado de ninguém. Não recebe mandingas, não recebe barganhas para fazer qualquer coisa. Isso não é Exu, isso é qualquer coisa, menos Exu. Exu de lei, Exu verdadeiro, o trabalho dele é grandioso, você não pode imaginar. Então, respeito ao falar e ao mentalizar a força deste guardião. Mês de março, número 3, então nós tivemos a força desta carta, que é o ômega. Nesta carta, o que acontece? Tranca-rua das almas diz que é o fim da infância, mês de março. A letra ômega é a simbologia desta carta. Então, o que Tranca-ruas quer dizer neste mês de março para nós? Entenda, vamos entender. Tudo que for chegando, a Morena também vai passando. Tranca-ruas diz que é hora de amadurecimento. Chega de ser criancinhas, de querer as coisas no tempo de cada um. Isso não vai acontecer. Nessa carta nós temos muitas coisas. Comando da carta, o que vem de cima, é uma mensagem que nós sempre temos do plano espiritual. O estado, a numerologia é o estado vibracional desta carta. O tema principal, que aqui é o ômega, nós temos também o humor de Exu, o que vem de baixo, que também é a mensagem do próprio Exu, e uma mensagem aí, diretamente a cada um de nós. Então vamos entender. Nesse momento, primeiro de tudo, nós temos o que vem de cima. O comando da carta, quando falamos Ogum é meu comandante, as almas proteção. É para que nós sempre estejamos protegidos ao lidar com uma carta e com baralho de Tranca-ruas e também que a intuição possa estar chegando para que a Morena trabalhe e que você aí também receba a intuição do melhor a fazer na sua vida. O que vem de cima. Então, o que vem de cima, primeiro de tudo, essa carta, o que ela traz de mensagem do astral superior? É o que você precisa. Então, aqui nós temos o que vem de cima é uma ampulheta. Então, o que ela faz? Fala para nós para este mês de março. Renova o tempo a cada virada da vida. Então, o mês de março traz essas reviravoltas. Exu diz que muitas coisas podem mudar. A partir de que a ampulheta enche, a gente vira, não é? Tudo pode mudar. Fração de segundos, minutos, depende do seu direcionamento. Então, Exu está dizendo que renova-se os tempos a cada virada da vida. Então, muitas coisas virão a mudar. Então, é a mensagem que vem do alto, do superior. Então, entenda como é que você pode usar na sua vida. Qual é a área da sua vida que realmente precisa dessa virada de ampulheta? Exu está dizendo, algumas áreas são necessárias. O número da carta é o estado vibracional. Quando falamos de estado vibracional, falamos também do nosso livre-arbítrio. Aqui nós temos o 3, o número do movimento, o número da imperatriz, um número lindíssimo, né? A Morena gosta muito, a Morena é um número 3. O 3 é o número da ordem, do dinamismo, da força de movimento. Então, o número 3 contido nessa carta, que na realidade é a carta do mês de março, por isso nós escolhemos essa carta, Tranca-ruas e a Morena, para falar. Primeiro de tudo, o 3 excede as expectativas. Promove a estabilidade e revela a continuidade da vida. Então, o mês de março traz para nós essa oportunidade, o movimento. Olha aqui, ele já diz expectativa e muita estabilidade. Então, vamos mudar o que precisa, vamos movimentar. Sem movimento, não teremos nenhum tipo de expectativa e nem mudança. Então, Exu diz que o 3 traz para nós esse mês de março o 3 excede as expectativas. Ou seja, muitas coisas vão acontecer que nós nem esperamos. Se nós estivermos no movimento que tem que ser feito, dentro da lei, da ordem, do amor, de ser correto. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. É o que Tranca-ruas sempre diz. Então, a estabilidade chega, não é, meus amores? Então, através da estabilidade, a continuidade da vida, os nossos propósitos, nossos sonhos, nossas missões, nossas realizações. Então, reflita e dê direcionamento melhor para a sua vida. O tema principal da carta é o ômega, não é? O tema principal é o naipe da carta de Tranca-ruas. Aqui ele fala sobre o útero vazio.
a ferradura, o vaso emborcado. São elementos, então, de finalização. Então, o naipe dessa carta, ele está querendo dizer que muitas coisas têm que ser finalizadas na nossa vida. Quando falamos de muitas coisas, a palavra-chave desta carta traz para nós maturidade para a nossa vida. Então, mês de março, exigindo que você saia da estagnação, que você se movimente, porque se você continuar onde está, não haverá nenhum tipo de mudança. Então, Exu está dizendo elementos de finalização. Então, se eu tenho o útero vazio, a ferradura, o vaso emborcado, Exu diz elementos de finalização. Muitas coisas vão estar finalizando na sua vida, encerrando, você queira ou não. Então, dê o direcionamento melhor. Não espere que Exu chegue trazendo o que precisa ser encerrado. Encerre você mesmo. Você tem sabedoria e saberá entender o recado. Então, tema principal, o ômega. O naipe da carta, não é? O útero vazio, a ferradura, o vaso emborcado são elementos de finalização. É muito lindo. Então preste atenção no que precisa ser finalizado na sua vida. Depois dessa grandiosidade, nós vamos falar sobre o humor de Exu. É uma carta sombra, vamos dizer, o termômetro do momento quando foi feita a carta. Aqui a energia está negativa, com promessa de mudança positiva. Então aqui, Exu diz que tudo depende de vocês. A energia no momento se encontra negativa pelas mudanças, finalizações e por muita virada que você tem que fazer na sua vida e até agora você não fez. Então o humor de Exu, o termômetro, a força deste grande guardião pode mudar de negativo para positivo dependendo das suas mudanças, das suas atitudes. Então Exu diz que mês de março depende de muita mudança que você precisa fazer. Promessa de mudança positiva, de muitas realizações se você fazer a sua parte. Exu fará dele. Seu guardião está aí para te auxiliar, mas não é seu empregado. Então, se você não levantar e ir em busca do que quiser, Exu nada fará. Exu caminha dentro da lei. Exu não vai te dar o que você quer, e sim o que é necessário para a sua evolução. Atentos, levante e caminhe. Talvez ele caminhe ao seu lado, mas ele jamais vai te carregar nas costas. Exu não é empregado de ninguém, ele quer que isso fique muito claro. Então, mês de março, mude, transforme a sombra que está dentro de você. Grandioso. Agora, meus amores, vamos falar sobre a força desta carta. Depois, para finalizar, falamos sobre o que Exu deixa como recado final para vocês. Primeiro, nós temos que entender que precisamos ativar o nosso subconsciente, ver realmente quais as transformações e que precisamos mudar. Qual é a mensagem principal que essa carta traz? Tudo que nós falamos foi muito importante até agora, mas Exu diz que essa carta, Tranca-Ruas, ele fala exclusivamente do amadurecimento. Mês de março requer amadurecimento da criação, das experiências vividas, das constatações, da responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade mediante a tudo que você já passou na vida. Chega de culpar qualquer pessoa que seja. É você. Você que está no comando da sua vida. Tenha a seu favor o tempo e contra ele a brevidade da vida humana. Não demore muito para transformar o que precisa. O tempo corre muito rápido. Então, Exu, nesse mês de março, ele diz que está na hora de assumirmos as nossas responsabilidades diante de qualquer tipo de situação da nossa vida. Encarar que estamos aonde estamos. Por quê? Porque alguma escolha sua lhe trouxe a essa situação. Ou você muda, ou você continua aí. Então, mês de março, amadurecimento dos seus conhecimentos, dos seus atos. Direcione ao melhor. Entenda, ele diz aqui, responsabilidade das experiências vividas, amadurecimento. Seja qual for a experiência que eu enfrentei, eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Assumir, passei, vivi, transmutei. Não vou ficar focado naquilo que me aconteceu. Então o Exu quer que nós realmente nos colocamos como prioridade de assumir qualquer tipo de situação na nossa vida. E aí sim. E ele lembra nós que a gente tem o tempo a nosso favor, mas contra nós temos o quê? A brevidade da vida humana, que tudo é muito rápido. Daqui a pouco não estamos mais aqui. Então ele nos lembra. Vamos. Caminho. Avante. O que vem de baixo agora? O que vem de baixo é uma ativação do subconsciente, né?
nós vamos então entender que o que vem de baixo é então uma mensagem do Exu. Eu vou deixar para o final a mensagem do Exu. Antes, vou falar sobre a força do subconsciente. Essa força do subconsciente é uma pista, uma causa direcionada à sua vida. Você vai catar essa causa, vai pegar essa causa e vai colocar na sua vida e vai entender o que você precisa mudar. A causa dirigida ao consulente, ele traz exclusivamente uma pista sobre o que você quer para a sua vida. Então, o que é essa força? Nós temos aqui alguns símbolos, então tudo está contido dentro dessa força de Exu. Então aqui ele traz para nós, quando falamos sobre uma pista, sobre as situações da nossa vida, ele diz: a última letra do alfabeto é o símbolo da criação e o tempo da colheita do que foi plantado. É a promessa de nova semeadura que trará seus frutos oportunamente. É o que ele está deixando para você ativar o seu subconsciente e entender o recado. Eu não vou falar, é você quem vai refletir. Preste atenção que eu vou dizer mais uma vez. Uma pista sobre a causa que você se encontra hoje. A última letra do alfabeto é o símbolo da criação. Preste atenção. O tempo da colheita do que foi plantado. É a promessa de nova semeadura, que trará seus frutos oportunamente. Reflita, use como você puder, no seu caminho da melhor maneira. Então, é importante. O que você colhe hoje é o que você plantou. O que você colherá amanhã é o que você planta hoje. Consequência. Lei, ordem, tranca a rua das almas. O que vem de baixo, para finalizar essa mensagem para esse mês de março, na força desse grande guardião, Laroê, Exu Veludo, que também está presente, trazendo direcionamento. Laroê, tranca a rua das almas, e todos os guardiões que aqui se encontram. E também as nossas Marias, que estão todas aqui. Laroê. Meus amores, o que vem de baixo é para finalizar uma mensagem do nosso grande Exu. Senhor, guardião, tranca a rua das almas. É ele quem diz sobre o que você deseja. A roça tece o fio do tempo. Assim, mas assim, como o tempo, o fio não torna duas vezes ao mesmo lugar. Aqui vocês vão perceber que vocês têm essa roda, esse símbolo que o Exu está dizendo. Então ele diz assim, o que vem de baixo, qual é a mensagem do Exu para nós? Eu vou direcionar essa mensagem de uma maneira na minha vida e você vai levar para a sua vida. Ouça com calma, volte o vídeo quantas vezes for possível, anote a frase de Exu e tente colocar na sua vida. Ele está mandando um recado a todos nós, cada um à sua maneira, à sua vida, ao que precisa mudar. O que vem de baixo? A roça tece o fio. Ou é a roca, né? Aqui não tem eu acho que é a roca, tá? Então vamos falar. A roca tece o fio do tempo. Mas assim como o tempo, o fio não torna duas vezes ao mesmo lugar. Não desperdice oportunidade. Atento às oportunidades que chegam, as mudanças podem não voltar duas vezes ao mesmo lugar. Encerramos com o mantra do seu guardião, tranca a rua das almas. Laroê, tranca a rua das almas. Debaixo da minha capa não existe falsidade. Debaixo da minha capa não existe falsidade. Laroê, Exu, guardião, tranca a rua das almas. Esse mantra é de proteção. Todos estamos protegidos. E também de fechamento desse trabalho, desse grande guardião. A energia é imensa. Muito maravilhoso. Salve. Salve de todo o meu coração. Gratidão pela mensagem. Espero que vocês reflitam, que tente mudar o que precisa. Não esqueça de tudo que foi falado. Talvez o tempo, ele não vai nos dar outra oportunidade, a não ser a que nós estamos tendo agora. Mude o que precisa ser mudado, entre no caminho correto, ative a sua luz com seu guardião, peça a ele proteção, luz, direcionamento, abertura de caminho. É ele quem abre e também quem fecha. É só ele quem decide o que pode ser feito, se temos merecimento de receber o que queremos, ou se vamos receber de acordo com as nossas atitudes. Laroê, salve, tranca a rua das almas, um mês iluminado, cheio de luz de axé, com a força do nosso grande Marabô, que é o orixá patrono dessa carta, com a força de Ogum, com a força do grande Exu, tranca a rua das almas. Saudamos. Salve, Laroê. Nos vemos nas próximas mensagens
que esse grande guardião vai nos trazer. Ômega, amadurecimento, mês de março, responsabilidade. Assuma, se coloque no controle da sua vida. Chega de deixar a sua vida nas mãos de outras pessoas, as coisas não vão fluir. Tranca-ruas está ao nosso lado, nos direcionando ao melhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não esqueça que essa mensagem é muito importante. Ele deseja que eu repita a mensagem. A roca tece o fio do tempo, mas assim como o tempo o fio não torna 2 vezes ao mesmo lugar. É importante e única essa mensagem. Laroê, nos vemos nas próximas mensagens divinas deste grande guardião. Salve, meus amores. Salve a luz, a paz a todos os guardiões espirituais. Laroê, seu tranca-rua, que ele nos cubra com a sua capa, sempre. Ogum é nosso comandante. Debaixo de sua capa não existe falsidade. Não engane, não finja. Exu sabe realmente quem você é. Até os próximos vídeos.